Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Agradecer por esse momento tão alegre e precioso. Obrigado, Deus, por mais uma vez nos reunir na tua casa, em teu nome. Ó Deus, como é bom estar aqui com os meus irmãos e irmãs, principalmente, Senhor Jesus, na tua santíssima presença. Ó Deus, só o Senhor sabe como foi difícil para os meus irmãos estarem aqui, inclusive os nossos irmãos do CAC, como é difícil muitas vezes permanecer aqui. Obrigado, Deus, pois é pela tua graça. Todas as coisas acontecem na vida do teu povo pela tua graça. Pela tua graça nos reunimos na noite de hoje, Senhor, para buscar a tua face, ouvir os teus sábios conselhos, endireitar as nossas veredas, Senhor, sarar as nossas feridas. Ó Deus, sermos encorajados em meio às nossas fraquezas. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Ansiamos por Ti, Senhor. Enxergamos cada vez mais a nossa pobreza em espírito e a nossa total dependência, Senhor, do Senhor Jesus, do nosso Salvador, do nosso Redentor, ó, do nosso bom pastor, da nossa porta, do nosso alimento, da água que sacia a nossa sede. Ó Senhor Jesus, o Senhor é tudo em todos. Obrigado, Senhor Jesus, pelos grandes livramentos que o Senhor tem concedido para nós. Obrigado, Senhor, pelo restabelecimento do irmão José. Obrigado, Senhor, pela alta do pai dele, que vai ser dada amanhã. Ó Deus, por momentos difíceis, de angústia, de aflição, por conta da nossa fraqueza, da fé, mas o Senhor ouviu o clamor do teu povo, Senhor, e nós estamos aqui para te agradecer. Obrigado, Senhor, por Dylan, que já passou, meu Deus, pela primeira bateria de quimioterapia, está bem. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida da irmã Osana, Senhor. Tem dado um testemunho tão bonito, Senhor, de que é possível passar por enfermidades dolorosas, glorificando o teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida dela. Apresentamos ainda, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, o irmão Quinho, ó Deus, a irmã Cláudia, o irmão Leão e outros irmãos, ó Pai, que estão ainda enfermos. Que o Senhor possa ser com eles, ó Pai. Obrigado, Deus. Apresentamos a vida do seu Hélio, Deus. Está passando por essas dores no ombro já há algum tempo. Ó Deus, consola e conforta, Senhor, os teus servos. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite, com uma palavra que venha do teu trono, Senhor. Que edifique a nossa alma, conforte o nosso espírito. Ó Deus, conserte as nossas veredas. Ajuda-nos, ó Pai, a termos ouvidos para ouvir, Senhor. Porque temos aprendido na Tua palavra que há uma diferença muito grande entre ouvir e ouvir. Ouvir com os ouvidos e ouvir com o coração. Ó Deus, que nessa noite o nosso coração esteja apto a ouvir a Tua voz, Senhor. Esteja cada vez mais desejoso de seguir os Teus mandamentos, Senhor Jesus. Possamos, Senhor Jesus, cada vez mais confirmar o nosso chamado de discípulo, renunciando a tudo, tomando a nossa cruz e seguindo os Teus passos, Senhor. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor, todos os dias. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a termos em nós, de maneira crescente, o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão e a fé, o domínio próprio, características daqueles que são teus, Senhor. Ó Deus, que cada vez mais essas características fiquem evidentes nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a termos essa paz que excede o entendimento, a termos cada vez mais essa paz, Senhor, que vem dar confirmação
do Espírito Santo com o nosso espírito que somos teus filhos, Senhor. Saibamos nessa noite que somos teus filhos, Senhor. E se somos teus filhos, oh, que maravilha! Pois todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Ainda que aconteçam adversidades e infortúnios, estão cooperando para o nosso bem. Que seja assim na nossa vida, Senhor. Que seja assim a nossa maneira de olhar para as circunstâncias ao nosso redor. Todas as coisas estão cooperando para o bem do povo de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a nos alegrar, inclusive nas aflições, sabendo o resultado que elas produzirão no nosso ser interior. E nessa noite o Senhor possa, Pai, mais uma vez descortinar a Tua Santa Palavra para nós, fazer-se conhecido para nós, Senhor, que tenhamos esse enorme privilégio de aprendermos de Ti, ó Santo Espírito, ó Deus Todo-Poderoso, ó Redentor bendito, aprendermos de Ti, que é manso, que é humilde de coração, e dessa forma, como nos ensinaste, Senhor Jesus, e desta forma encontrarmos descanso para as nossas almas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém? Deus é bom, Deus é sempre bom. Hoje nós vamos dar continuidade à carta de Coríntios, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ontem nós concluímos o capítulo 2, falamos dessa trilogia bendita, né? A igreja triunfante, o evangelho triunfante e o ministério triunfante. E hoje nós vamos falar acerca daquilo que nós, como cristãos, devemos tomar muito cuidado, que é a nossa tentação, em muitos momentos, de olhar para trás. E o título da nossa mensagem é justamente uma ênfase nisso. O título da nossa mensagem de hoje é Cuidado ao olhar para trás. E como referência ao nosso texto, antes mesmo de iniciarmos a exposição aqui em 2 Coríntios capítulo 3, eu gostaria de abrir com os irmãos em Lucas 17, 32, um versículo que muitas vezes parece para nós estar solto no meio dos sermões de Jesus, mas que traz para nós um alerta muito importante, principalmente diante de tudo aquilo que temos vivido na nossa atualidade. Devemos tomar cuidado ao olhar para trás. E o Senhor Jesus aqui no capítulo 17 de Lucas, no versículo 32, Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ponto. É uma frase que em muitos momentos parece solta. E quem foi a mulher de Ló? Todos vocês conhecem ela, todos vocês conhecem a história. A mulher de Ló, ela saiu também de Sodoma e Gomorra, acompanhada pelos anjos que foram enviados pelo Senhor, para que a família de Ló fosse salva. Mas esses mesmos anjos haviam dado um recado, um mandamento da parte de Deus, que eles não deveriam olhar para trás. E a mulher de Ló então descumpre esse alerta, e ela instantaneamente é transformada em uma estátua de sal. E essa história está lá em Gênesis 19, 26. Eu gostaria de convidar vocês a irem lá comigo, e nós vamos aprender um pouco a respeito dessa tentação que sofremos todos os dias, após colocarmos a mão no arado, após termos olhado e contemplado o Evangelho bendito do Senhor Jesus, olharmos para trás. Uma tentação, irmãos, e nós devemos lutar contra ela a todos os instantes que ela surgir no nosso coração. Então, aqui no capítulo 19, o Senhor Jesus, Deus, Ele cumpre
aquilo que ele tinha aliançado com Abraão. Ele envia anjos para proteger Ló, um homem justo e íntegro. Nós vamos ver isso na carta de Judas. Ló sofria muito com a permanência dele em Sodoma e Gomorra, ao ver o pecado. E a história de Ló é um pouco a história de nós, enquanto cristãos aqui nesse mundo. Nós fomos transportados das trevas para a luz de tal forma que quando nós olhamos para a realidade do mundo que nos cerca, nós nos sentimos desconfortáveis. Nós vemos aquilo que todo mundo acha natural, e a gente, como cristãos, à luz da Bíblia, vemos que é uma abominação. E era assim que Ló vivia, assim que Ló se sentia em Sodoma. E nós temos o livro de Judas para nos ensinar isso. Mas aqui nessa passagem de Gênesis, irmãos, eu gostaria de falar com vocês, aqui em Gênesis 19, os versículos 23 a 29. Olha que coisa: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ou seja, Ló havia saído da cidade de Sodoma e Gomorra, daquelas cidades vizinhas, né? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo. Olha que coisa. O Senhor mandou fogo do céu. E eu quero que você preste bastante atenção, irmãos, pois a volta do Senhor Jesus, glória a Deus, que alegria olhar para esse enviado de Deus, né? Então, quando a gente vê assim, que desceu fogo e enxofre, essas duas características, irmãos, esses dois elementos, eles vão estar no inferno. Lembra quando Jesus define o inferno? Ele diz: porque lá há fogo e enxofre. E aqui ele diz, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, versículo 25 de Gênesis 19: e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. O Senhor acabou com tudo, irmãos. E olha que coisa triste. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Que coisa triste, irmãos. Ela já estava em segurança. Ela já não estava mais na cidade que seria destruída. Mas ainda um caminho havia a ser percorrido. Essa é a realidade de todo cristão. Nós não estamos mais no mundo. O Evangelho nos alcançou, fomos batizados, estamos sendo alimentados pela palavra do Senhor, mas a gente ainda não chegou na cidade celestial, irmão. O Senhor Jesus diz em Mateus 24 que somente aqueles que perseverarem até o fim podem de fato acreditar que são salvos. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com essa tentação grande de olhar para trás. Olhar para trás. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera, na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu a terra, da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Olha a preocupação de Deus com o justo Ló, como a gente já viu lá em Judas. Mas a mulher de Ló não andava pelo mesmo caminho dele. Essa é uma grande tristeza. Infelizmente, nem todos aqueles que estão na igreja estão andando com Cristo. E eu quero convidar os irmãos mais uma vez a abrirem comigo em 2 Coríntios. Agora no capítulo 3. Como eu disse a vocês, eu abri em Lucas 17:32, em Gênesis 19, justamente com o propósito de mostrar para vocês o perigo de olhar para trás. Paulo, a partir desse momento aqui, no capítulo 3, ele vai fazer uma comparação entre a antiga e a nova aliança. E por que eu estou falando do perigo de olhar para trás? De diversas formas, olhar para trás é perigoso. Mas eu gostaria nessa noite de trabalhar com vocês esse perigo de olharmos para os ritos da velha religiosidade. Eu não sei vocês, irmãos, eu antes de ser cristão, pois eu creio que o que mais define um seguidor de Cristo é essa palavra, cristão.
Antes de ser cristão, eu fui católico, apostólico romano, batizado ainda infante, com alguns meses, criado em colégio católico, eu fiz primeiro Eucaristia, eu fiz crisma, fui catequizado nos ritos do catolicismo romano. E uma das coisas que eu aprendi no catolicismo romano é que toda vez que a gente passava por uma igreja, a gente tinha que se benzer. Você sabe o que é se benzer, né, irmãos? Católico romano, se benzer significa fazer o sinal da cruz. E durante algum tempo, como evangélico, foi uma luta para mim passar por uma igreja e não me benzer. Eu criei inclusive o hábito, eu nadava muito no mar antes da minha conversão, treinava natação em águas abertas, e toda vez que eu entrava no mar eu me benzia. E foi uma luta tirar determinados rituais religiosos da minha vida, porque agora nós entendemos o que praticamos. Nós não fazemos mais as coisas, irmãos, por impulso, pelo sentimento. Nós não fazemos mais, nós não praticamos mais nenhuma espécie de ocultismo. Não há nada oculto na fé evangélica. Muito pelo contrário, a luz veio até nós. E nós podemos dizer como aquele ex-cego, lá no Evangelho de João: antes uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Como evangélicos, é isso que a gente defende. Por isso que para nós é tão importante a pregação expositiva. É tão importante ensinar uns para os outros a palavra de Deus, os 66 livros da Bíblia, pois neles estão contidos toda a revelação de Deus para o seu povo. Principalmente nesse sentido, para nós, os 27 livros do Novo Testamento, o Evangelho bendito do nosso Salvador, que nos alcança em graça e nos salva. Então, nesse sentido, nós temos que tomar muito cuidado, porque todos nós que estamos hoje em uma igreja verdadeira, nós tivemos um passado religioso, mesmo aquele que foi ateu. Quem era o Deus dele? O próprio vento. Mesmo aquele que veio de uma igreja evangélica, mas que praticava falso evangelho. É tão difícil, irmãos, nós tirarmos determinados hábitos da vida. Basta você ver, por exemplo, como é difícil para um fumante parar de fumar. Às vezes ele tenta, né? E não consegue. Vencer um vício é sempre algo difícil. E se tem algo que o ser humano é viciado, é em religião. O ser humano é viciado em religiosidade. Nós nascemos com um desejo de construir uma torre de Babel, um caminho que nos leve ao céu. Mas a Bíblia nos diz que nenhum caminho humano nos levará ao céu. A única forma de adentrarmos ao céu é pelo caminho que o Deus bendito, Jesus Cristo, abriu para nós. Ele é o próprio caminho. Mas somos tentados todos os dias, irmãos. E uma das coisas que criou mais problema para o apóstolo Paulo era justamente isso. Essa interligação entre duas palavrinhas que muitas vezes nós temos até familiaridade em ouvir, mas não temos tanta familiaridade em entender: lei e evangelho. Comum a gente ouvir, né, algumas pessoas dizem assim: a gente não está mais debaixo da lei. Não está mais não, aí? Como é esse negócio então? Quer dizer que a lei do Senhor não existe mais? Mas o Senhor Jesus disse que não veio abrogar a lei, veio cumprir. Não, agora a gente está na graça. E antes a gente estava onde? Você acha que o que foi que salvou? Os méritos dele? O que foi que salvou Abraão? O que foi que salvou Noé? A graça. Sempre foi a graça. Então aqui o apóstolo Paulo, para nós, e aqui é muito importante a gente entender, ele vai falar para a gente, a partir de agora aqui na carta, dessa interligação que existe entre lei e evangelho, entre a velha e a nova aliança. E eu quero convidar vocês comigo
a estudarmos de acordo com as palavras que o próprio Espírito Santo deixou eternizada pela pena de Paulo. Versículo 1 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Amém? Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai abarcar aqui, ele vai abrir o assunto da antiga e da nova aliança, principalmente aqui nesse momento, irmãos, e até o capítulo 5, mais ou menos, capítulo 5 e 7, o apóstolo Paulo ainda está fazendo a sua defesa diante daqueles que acusavam a ele, e acusavam ele. Uma das acusações era que o apóstolo Paulo era um falso apóstolo, porque ele não fazia parte do grupo dos 12. A gente, quando lê o livro de Atos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não tem uma noção de tempo. O livro de Atos, ele vai retratar um espaço de tempo de quase 30 anos da história da igreja. E aí a gente pega e lê, né, que capítulos iniciais, capítulo 2, a gente lê lá o primeiro sermão de Pedro, depois a gente vê aquela cura do paralítico, a gente vai vendo algumas coisas, o surgimento dos diáconos, a gente vê o martírio de Estevão, e no martírio de Estevão havia um jovem que estava presente. Quem era? Saulo de Tarso. E depois, logo do martírio de Estevão, poucos capítulos depois, eu creio que 2 capítulos ou um capítulo depois, a gente vê logo a conversão de Paulo. Então, para muitos, há uma impressão equivocada de que a conversão de Paulo foi bem perto do momento de Pentecostes, no capítulo 2. E não foi não, irmãos. Segundo, assim, a unanimidade dos estudiosos da Bíblia, há um intervalo de quase 7 anos entre a pregação de Pedro em Pentecostes e a conversão de Saulo em Damasco, se tornando apóstolo de Cristo posteriormente. Há um interregno de quase 7 anos. Então, os acusadores de Paulo, que na sua grande maioria, né, eram judaizantes, eles diziam: olha, Paulo não fosse apóstolo, Paulo não tem direito de se chamar apóstolo, ele não faz parte do grupo dos 12. Ele fica dizendo que esse negócio, que foi o próprio Jesus que chamou ele, isso e aquilo, mas ele não é apóstolo coisa nenhuma. Você já imaginou isso, irmãos? Uma igreja que você evangelizou? Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer: vocês é que são minha carta. Até hoje, irmãos, né? Existem determinadas igrejas que querem carta de recomendação. Uma vez me procuraram, né? Pastor, o senhor pode me dar uma carta de recomendação? Por quê? Você está querendo algum emprego? Não, pastor, porque eu vou congregar em tal lugar. Eu digo: irmão, não faça isso não. Então, essa prática que eles tinham aqui, em momento nenhum na Bíblia, é tido como algo que deve ser continuado. Muito pelo contrário. O que vai dizer se você é cristão ou não é a maneira que você vive. Se você quer saber se alguém é cristão, você tem que andar com ele. E até assim a gente se engana. Por exemplo, o apóstolo Paulo andou com Demas e disse que Demas era crente a ponto de ser cooperador dele. Depois ele teve que dizer: me enganei, viu? Demas não amava Cristo coisa nenhuma, e nem defendia o evangelho. Demas amava era o mundo. Por isso que se ele aparecer na igreja de vocês aí, cuidado com Demas. Então aqui ele vai dizer: começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos. Em muitas igrejas, irmãos, você precisa preencher requisitos assim, né? Quase que de um PhD em teologia, para que você possa de alguma forma pregar o evangelho. Determinadas instituições, elas exigem, né, teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia. Nada contra essas coisas, né? Apesar delas serem fraudulentas, quem quiser fazer sua teologia que o faça, mas a Bíblia é a palavra de Deus e o Evangelho é aquilo que nós devemos pregar e não teologia. Teologia, a única teologia válida
é quando nós estudamos a palavra de Deus pelo Espírito Santo e para a glória dele, para a glória de Cristo. Essa é a teologia válida. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos. Temos necessidade, como alguns de cartas de recomendação para vós outros ou de vós, as pessoas estão exigindo do apóstolo Paulo carta de recomendação. Paulo, é o seguinte, vai lá falar com os 12, se os 12 dão uma carta de recomendação aí para você, porque você está dizendo que você é apóstolo, mas a gente tem as nossas dúvidas. Aí o apóstolo Paulo, de maneira muito direta, no versículo 2 diz: vocês são a nossa carta. Vocês são a nossa carta. Não sei se vocês se lembram que lá no capítulo, na primeira carta aos Coríntios, que a gente sempre vai ter que falar dela, pois é uma ligação muito íntima entre a primeira e a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo diz: olha, vocês se lembram que quando eu cheguei até vocês, muitos de vocês viviam na prática do pecado, mas Cristo resplandeceu em vocês, e vocês abandonaram o pecado e se voltaram a uma vida correta em Cristo Jesus. É nesse sentido que Paulo diz: vocês são a minha carta de recomendação. Eu preguei o Evangelho para vocês se arrependeram e creram em Cristo. Que carta de recomendação maior do que essa? É a nossa vida, irmãos, que testifica se o Evangelho nos alcançou de maneira eficaz ou não. Quem é você depois de ter ouvido o verdadeiro Evangelho? Você deu ouvidos a ele? Ou trancou ainda mais o seu coração? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E Paulo diz: olha, é público, vocês sabem quem eu sou. Paulo está falando isso, irmãos, e Paulo está falando isso para uma igreja que ele passou 18 meses. Imagine a quantidade de cafés da manhã que ele tomou com aqueles irmãos, cultos que eles tiveram juntos, momentos que eles tiveram juntos. Paulo está dizendo: vocês sabem muito bem quem eu sou. A carta, ela está escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. E Paulo diz: olha, vocês são fruto da graça de Deus, que me usou para a plantação da igreja em Corinto. Como ele mesmo diz na primeira carta: e eu preguei mais do que todos os outros apóstolos juntos, mas não eu, a graça do Senhor que tinha esse propósito na minha vida. Então ele fala mais: produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Paulo diz: olha, as coisas escritas com tinta, muitas delas são falsas, muitas delas perdem o seu valor, mas aquilo que é escrito pelo Espírito do Deus vivente, pode ter certeza que é verdadeiro, pode ter certeza que é verdadeiro e que é para sempre. Tudo aquilo que Deus faz, Ele faz de maneira eterna. Então Paulo diz: vocês são a minha carta, não em tábuas de pedra. Tábuas de pedra, irmãos, entendam, eram as folhas de papel de antigamente, que muitas vezes eram usadas, não só o papiro, mas tábuas também eram usadas para escrever em textos. Mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E Paulo usa também essa referência de tábuas, irmãos, principalmente porque ele está falando com pessoas que eram judaizantes, ou pessoas que estavam sendo tentadas a voltar aos rudimentos do judaísmo. E essa ideia de tábuas, ela é muito forte para o judeu, pois na antiguidade a lei de Deus foi recebida em tábuas, foi escrita, em tábuas de pedra. E aqui é uma maneira de Paulo falar, é um hebraísmo, o apóstolo Paulo mostrando toda a vinculação que ele tem com os judeus. Pois de fato Jesus veio para os judeus, num primeiro momento, cronologicamente falando, e depois então alcança o mundo inteiro. O próprio Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos: porque o Evangelho de Deus é o poder, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo está dizendo que há uma prioridade, mas é no sentido cronológico.
no plano eterno de Deus, aprove ao Senhor que o nosso Messias viesse dos judeus. Para isso, os judeus tiveram que ser preparados como povo de Deus, receberam a lei, os profetas, houve toda uma preparação para que Jesus viesse e cumprisse o propósito, como Ele mesmo falou, porque Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso inclui o mundo inteiro, pessoas, todos os 4 cantos do mundo. Mas isso começou lá, o pequeno Israel, e alcança então o mundo inteiro. Então aqui ele diz agora no versículo 4, e é por intermédio de Cristo. Perceba quantas vezes o apóstolo Paulo vai fazer referência ao nosso Senhor bendito. E é por intermédio de Cristo. A ideia intermédio significa por meio de. Paulo diz, eu não faço nada sem Cristo. Tudo que eu faço é com Cristo, por Cristo e para Cristo. Nós vimos ontem, como Paulo diz assim, nós não estamos, no versículo 17 do capítulo 2, Paulo diz, nós não estamos mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus. Olha como Paulo sempre remete tudo aquilo que ele faz à pessoa de Cristo. Paulo é o que disse, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa ideia, estar em Cristo, a esse ponto. Então ele diz, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha que coisa. Antigamente, irmãos, o povo tinha medo até de chegar perto do monte, quando Moisés subia no monte para falar com Deus. O povo tinha medo. Até um animal, quando encostava no monte, era morto. Sabe, vocês vão ver isso lá no livro de Êxodo. O povo ficava morrendo de medo. Principalmente quando Moisés descia, ele passava lá os tempos com Deus em oração, ele descia, a face dele resplandecia, o povo ficava com medo, ele tinha que usar um véu, até que aquele brilho ia embora e ele voltava a ter a pele normal de um homem comum. Paulo, inclusive, vai fazer referência a isso daqui a pouco. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Agora a gente tem essa confiança, olha que coisa. A gente não fica mais com medo de chegar para perto de Deus. Não, a gente chega perto de Deus e ainda chama Deus de quê? De Pai. Paizinho. E aí Paulo vai dizer, como é que você vai desvalorizar esse privilégio de voltar para aqueles rudimentos de antigamente? E para poder entrar dentro do templo tinha que tomar não sei quantos batismos, não sei quantos banhos, apresentar não sei quantos animais. Tudo isso era uma referência acerca da obra perfeita e grandiosa que seria feita por Cristo. Toda aquela preparação, todo o livro de Levítico, aquilo que o Senhor envia ao seu povo, que deveria ser feito, era para mostrar aquilo que viria a ser concretizado na obra perfeita de Cristo na cruz. Às vezes a gente passa toda a nossa vida aqui na terra estudando Cristo e este crucificado, e a gente não chega nem a 1% da profundidade daquilo que Cristo fez na cruz. Então Paulo fala, por intermédio de Cristo é que temos tal confiança. É porque Cristo morreu em nosso lugar. É porque os nossos pecados foram perdoados pelo sangue dele, que nós temos tal confiança em Deus. Não chegamos perto de Deus debaixo dos nossos méritos, porque senão a gente estaria morto. Mas por conta dos méritos de Cristo, eu posso dizer, fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo e salvou pecadores como eu, que sou o maior de todos. Então aqui ele diz, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Paulo sempre quer deixar bem claro que aquilo que ele fala, que aquilo que ele faz, não vem dele, não vem do entendimento dele, não vem do coração humano, provém de Deus.
E nós, enquanto cristãos, irmãos, precisamos andar nessa mesma linha, nessa mesma direção. As suas escolhas são feitas por você ou por Deus? O que norteia a nossa vida, irmãos? A gente tem que se questionar, para a gente ter essa paz de espírito aqui. Sabe por que eu trato você desse jeito? Porque a Bíblia diz que eu tenho que tratar assim. Sabe por que eu estou falando desse jeito? Porque a Bíblia diz que eu tenho que falar assim. Sabe por que o meu comportamento é esse? Porque a Bíblia diz que eu tenho que me comportar assim em situações como essa. Nós precisamos dessa paz, de saber que o que estamos fazendo, o que estamos falando, não é algo que provém de nós, uma vez que a gente já sabe que em nós mesmos nós só vamos encontrar falhas. As nossas melhores obras são trapos imundos. Mas Cristo escolheu usar vasos de barro como nós, para a glória dele, de maneira que ele fosse ainda mais glorificado, demonstrando o seu poder por meio da nossa fraqueza. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala, o conselho que a gente dá. Muitas pessoas vão chegar perto de você, de vocês, de mim. Eu soube que vocês são cristãos, estou passando por esse problema. O que você acha que eu devo fazer? E aí, que tipo de conselho você vai dar? O que vai sair da sua boca? Os oráculos de Deus ou a sabedoria do mundo? Por isso que Paulo, irmãos, ele vai mais adiante contrapor e ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Sabe que fortaleza Paulo está falando? As fortalezas da mente. Muitas vezes o mundo está criando e a gente nem percebe uma muralha na nossa mente para que a gente não receba o Evangelho. Daqui a pouco, no capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo vai dizer: porque se o nosso Evangelho está encoberto, é por causa do príncipe desse século, que cega o entendimento dos incrédulos. Você fala às vezes para uma pessoa: meu filho está aqui, aí você abre um versículo, lê com a pessoa não vai enxergar, porque o príncipe deste século chegou o entendimento do incrédulo. Sabe quando é que ela vai crer? Do Deus é vista ao cego. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu olho para aqui e vejo. Então o apóstolo Paulo sabe disso. Não porque, versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E eu acho tão bonito, irmãos. Você percebeu a palavra que Paulo usa? A nossa suficiência. Olha que palavra significativa, né? Eu acho tão bonito, né? Eu lembro, né? Os meus filhos para mim são um presente de Deus, para me ensinar muitas coisas. Deus os usa. E assim, eu me lembro que lá na minha casa, você já percebeu pela minha pegada que a gente come legal. E meu filhinho, né? Ele não foi criado comigo, mas eu me lembrei da infância dele. Ele era bem fortinho assim, né? Aí a gente perguntava: e aí, papai, você comeu? Você comeu muito? Eu comi o suficiente. Então, essa ideia de suficiente é aquilo que satisfaz, sabe? Então, a palavra de Deus nos satisfaz. Ela não faz com que a gente se sinta empachado, cheio, e nem que a gente se sinta como: rapaz, eu acho que ainda comia mais alguma coisinha. Não, é o ponto perfeito. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. É tão bonito, irmãos, como a gente vê como a Bíblia se encaixa. Então Paulo usa essa palavra. A nossa suficiência vem de Deus. O que Deus faz para mim é suficiente. É um homem como esse que vai nos dizer em outra carta, em outro momento: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque a nossa suficiência vem de Deus.
a gente aprendesse isso, irmãos. Nossa suficiência. O que aconteceu hoje, o que não aconteceu hoje, foi Deus controlando de maneira maravilhosa a nossa vida. Às vezes a gente fala, eu acho que isso devia ter acontecido hoje. Não devia não, irmãos. Eu acho que eu não devia ter. O irmão, Deus não controla. E Paulo no versículo 6 diz, o qual nos habilitou. Olha que coisa. Habilitou. É uma palavra que a gente conhece muito. Quem já ouviu falar em habilitação? Carteira de habilitação. É aquilo que todo mundo tem que ter para dirigir uma moto. O irmão que chegou de moto aqui, o irmão Augusto também que é motoqueiro, né? E quem dirige de carro tem que ter uma carteira de habilitação. E essa palavra habilitação fala de habilidade. No caso do motorista, ele tem a habilidade de dirigir veículos. Mas Paulo diz aqui, quem nos habilitou, quem deu a habilidade para que Paulo desempenhasse o ministério que ele desempenhava foi Deus. Quem dá habilidade para as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas? Deus. Quem dá habilidade para você dividir a sua fé com o outro? Deus. Não adianta, irmãos, ler centenas de livros se você não tiver o Espírito Santo. Tudo que você vai conseguir ter é conhecimento humano. Você jamais terá o poder de Deus e o conhecimento de Deus. Então aqui ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E é importante a gente entender o significado do que Paulo está falando aqui. Quando a gente fala disso aqui, e eu gostaria de voltar com vocês para os evangelhos. Poderíamos abrir qualquer um deles. Vamos abrir Mateus, né? Respeitando a ordem cronológica. Em Mateus, o nosso amado irmão Mateus nos mostra aqui capítulo de número 26, versículo 26. Mateus nos mostra ser o Senhor. É nesse momento que o Senhor Jesus institui a nova aliança. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. É isso que Paulo está falando. Nós somos ministros dessa aliança. Desse momento onde Jesus lembra aos seus discípulos a sua obra, que já havia sido ensinado para eles várias vezes anteriormente. Mas aqui Jesus evidencia isso. O que iria acontecer dentre algumas horas. Jesus seria preso, espancado, condenado injustamente, morto, e ressuscitaria ao terceiro dia. E Jesus diz, isso tudo é a nova aliança. Quando eu sofrer ali, o meu corpo está sendo dado em favor de vocês. Quando vocês verem a quantidade de sangue que vai ser vertido, é o meu sangue. E tudo isso tem muito a ver, irmãos, com aquilo que era feito no Antigo Testamento. Por exemplo, a ideia de ceia, eu e você não fomos criados num ambiente judeu, nem num ambiente de passado hebraico. A ideia de ceia dá a ideia de contrato. Todas as vezes, você faz muito isso em Gênesis. Quando você queria fazer uma aliança com o povo, uma aliança com alguém, você chamava aquela pessoa para quê? Para fazer uma refeição com você. E durante aquela refeição, então, vocês faziam um acordo.
Refeição era algo que era feito somente entre pessoas que eram amigas, aliadas e que tinham algum tipo de aliança entre si. Por isso a ideia de ceia aqui. E fica bem claro que Jesus diz, olha, a seguir tomou o cálice, tendo dado graças, os teus discípulos diz, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus está dizendo, há uma nova aliança que Deus vai fazer com o seu povo por meu intermédio. E aqui Jesus faz uma contraposição dessas duas alianças, a aliança do Sinai e a aliança do Calvário. A aliança do Sinai trouxe a lei. A aliança do Calvário mostrou o cumprimento dessa lei. É o Cordeiro bendito sendo imolado em favor daqueles que ele veio redimir. A lei vem como uma preparação para o Evangelho. Como eu sei que eu estou todo errado? Porque a lei me mostra isso. Como eu sei que eu sou salvo? Porque eu olho para Cristo e vejo o que Ele fez por mim no Evangelho. Olha como essas duas coisas são importantes. É por isso que tem muitos evangélicos que não têm noção nenhuma de santidade. É por isso que tem muitas igrejas evangélicas onde as pessoas vivem de maneira completamente mundana. Porque não entenderam que a lei continua em vigor. Está tudo em vigor. Só que de maneira ainda mais profunda, porque nós agora entendemos. Jesus, ele transformou, ele completou aquilo que faltava no Antigo Testamento. Por isso que quando perguntaram para Jesus, mestre, diga para nós qual é o maior de todos os mandamentos. Jesus vai usar dois textos do Antigo Testamento, mas ele completa de uma forma extremamente importante. Jesus diz o seguinte em Marcos capítulo 12: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força. É só até aí que está no Antigo Testamento. Mas Jesus diz, e também de todo entendimento. Porque aquilo que nós não podíamos compreender, quando Cristo veio, nos tornou compreensível. Se cumpriu aquilo que foi prometido pelos profetas, que o próprio Deus nos ensinaria. Deus veio ao mundo, e você vai ver que mais de 90% do ministério de Cristo era centrado no ensino. Jesus curava um monte de gente, mas você vai ver que a parte central dos evangelhos é o quê? As curas de Jesus? Não, aquilo que Jesus veio ensinar. É o cumprimento. O próprio Deus é que vai ensinar vocês. E isso aconteceu. Lá na carta aos Hebreus, uma carta que tem um pano de fundo muito parecido com o 2 aos Coríntios. Por isso o título, Carta aos Hebreus, judeus cristãos que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. O autor dessa carta começa já dizendo, olha, cuidado, porque no passado Deus falou conosco de diversas formas, pelos seus servos os profetas, mas nesses últimos dias, Ele falou conosco por meio do seu próprio Filho. É isso que o apóstolo Paulo, voltando agora para 2 Coríntios, irmãos, diz para a gente em 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, de maneira que eu e você não somos ministros da antiga aliança. Entenda essa palavra ministro não como uma forma pomposa, como é usada hoje, né? Ministro de Justiça, ministro da Educação. Não, essa palavra ministros no original dá a ideia de escravo, de servo. Então Paulo diz, eu sou um servo de Deus, mas eu sou um servo de Deus para pregar a nova aliança. Por isso, irmãos, que eu fico muito temeroso, eu tenho muito temor quando eu vou cumprimentar uma pessoa em Cristo que diz que é evangélica, né? Algumas vezes isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Aí a pessoa olha para mim e diz assim, que Yeshua HaMashiach lhe abençoe.
filho, você não é judeu? Eu não sabia. Né? Shalom, amado! Shalom? Por que você está dando shalom? Por que você não está falando a paz do Senhor? Você é judeu? Você é um cristão judeu? E a gente fica assim, né? Tem gente que bota a bandeira de Israel na porta de casa. Gente, meu filho, o que aconteceu? A gente é cristão. Não tem nada a ver com o judaísmo, não. Nós somos cristãos, não judeus. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, tanto judeus quanto não judeus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De maneira que o povo de Deus são os cristãos e não judeus. Então é assustador, né? Como eu disse para você, a pessoa fala para você: Shalom, amado! Shalom o que, meu filho? Que foi da comunidade? Shalom? O que é isso? Né? Eu sei o significado da palavra Shalom. Mas por que você está falando Shalom comigo? Que Yeshua te abençoe. Yeshua? Por que Yeshua? Não é Jesus que a gente chama ele? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque somos tentados a olhar para trás e achar que a religião judaica é mais bonita que a fé cristã. Não, nada é mais bonito do que a fé cristã. E a única maneira de agradar a Deus é por meio da fé. Dessa fé simples, de acreditar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não, e não tem que fazer aquilo, e aquilo outro, e subir no monte, e descer, e orar de cabeça para baixo. Não, tem não, meu filho. Você crê. E a sua fé é como a fé de Abraão, e sua fé foi imputada como justiça. Por que você é salvo? Porque eu criei. Você entrou no céu por quê? Porque eu acreditei que Jesus morreu pelos meus pecados. Aí deixaram eu entrar aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente está vivendo esse momento onde muitas pessoas na igreja evangélica têm achado pouco o fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados e o evangelho de Cristo e este crucificado, e tem voltado a vários rituais do Antigo Testamento, como se esses rituais ainda devessem ser praticados. Eu quero dizer para vocês, não, nem os judeus praticam esses rituais. O templo deles foi destruído. Estão esperando a reconstrução do templo já há dezenas de anos ali. Estão juntando dinheiro para reconstruir o templo, mas há uma confusão enorme, porque onde havia o templo agora, né, uma enorme eu não sei, mesquita, né, islâmica, uma confusão muito grande lá, que não é nosso problema. Nosso problema é qual é? Pregar o Evangelho a todas as nações até que Cristo volte. Então aqui ele diz no versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Não da letra. A letra aqui, irmãos, entenda, Paulo está falando especificamente isso mesmo, da lei. Nós não somos ministros da lei. Nós pregamos o Evangelho. Ainda que para pregar o Evangelho eu tenha que fazer uso da lei. Pois como o próprio Paulo vai falar sobre esse assunto em Gálatas, a lei nos leva a ficarmos de joelho até Cristo, em Cristo, diante de Cristo. Por exemplo, por que você acha que aquela mulher prostituta, né, essa era o trabalho dela, né? Quando a Bíblia diz mulher pecadora, fala realmente de pessoas que viviam da prostituição. Por que você acha que ela entrou na casa daquele judeu que havia convidado Jesus para jantar, aquele fariseu, e começou a chorar e lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos? Por que você acha que ela teve essa atitude? Porque ela sabia que ela era pecadora. E quem foi que disse que ela era pecadora? Então aqui Paulo está dizendo, nós não somos ministros, nós somos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. O apóstolo Paulo, nós pregamos pelo Espírito, no Espírito, e para que o Espírito
Espírito regenere pessoas. Aprove a Deus que o Evangelho fosse implantado no pecador por meio da união de algo visível e de algo invisível. Então, como é que o Evangelho é implantado no coração do pecador? Alguém prega o Evangelho para o pecador e de maneira invisível o Espírito Santo regenera o coração desse pecador e torna esse coração preparado para receber o Evangelho. Então, sempre quando você vê essa ideia de conversão, alguém que foi convertido verdadeiramente a Cristo, há sempre essa união. Alguém pregou para ele o verdadeiro Evangelho e o Espírito Santo vivificou isso no coração dele. É sempre a união dessas duas coisas. Ninguém pode ser regenerado sem o Espírito. Por isso que o Senhor Jesus fala para Nicodemos que conhecia a lei, que achava que praticava a lei. Nicodemos, você tem que nascer de novo, e você tem que nascer do alto, e você tem que nascer do Espírito. Então aqui ele fala, não da letra, mas do Espírito. E ele diz um dos versículos mais mal interpretados de toda a Bíblia. Esse está entre os 10 mais. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Rapaz, tem gente que usa esse versículo até para não ler a Bíblia. Pastor, eu leio só um versículo por dia, porque a letra mata. Não gosto de ler a Bíblia não, porque a letra mata. Uma vez eu conheci uma senhora, era até, assim, do ponto de vista humano, né, uma pessoa instruída. Era médica, casada com médico, uma pessoa assim instruída, você não dizia nada assim, né? Mas ela me largou uma. Depois de um estudo bíblico, não sei como veio parar aqui, mas veio. Depois do estudo bíblico, eu não sou muito de ler a Bíblia, eu sou mais de poder e oração. Falei, como é que pode isso? Como é que você sabe que a oração, que o poder que emana de você vem de Deus? Quem te diz isso? Se você não tem conhecimento bíblico para isso. É como, por exemplo, tem gente que diz assim, né? Você já viu? Eu acho que eu estou quente. Aí você bota o termômetro, a pessoa está com uma temperatura normal. É o termômetro que vai dizer se você está com febre ou não. Porque às vezes você tem a impressão que você está quente porque você está num lugar frio. Aí você tem essa impressão, eu acho que eu estou quente. Aí bota, a temperatura está 35. Aí está baixa até. Então é a mesma coisa. Como é que você sabe que a oração e que o Espírito que age por meio de você é o Espírito Santo? É a palavra. Então o que Paulo está dizendo aqui nada tem a ver com que muitas vezes, infelizmente, o pentecostalismo tem usado. Muitas pessoas do pentecostalismo, quando pegam esse versículo para eles, assim, sabe? É maravilhoso. Eles já vêm a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eles justificam isso para pular, para gritar, para fazer um monte de bagunça na igreja. Paulo não está dizendo nada disso, irmãos, que eles praticam. Muito pelo contrário, na primeira carta, Paulo já havia dito o quê? Que aonde tem Espírito Santo tem que ter ordem e decência. A liberdade que vem do Espírito aqui é a libertação do pecado. O Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele nos liberta dessa prisão que a gente vivia pelo pecado. Nós éramos dominados pelo pecado. E agora que o Espírito Santo entrou na minha vida, eu posso viver em santidade. Antes eu não podia. Então a liberdade que ele fala é outra. Vamos ver isso mais adiante. Então ele diz, mas do Espírito, porque a letra mata. Então Paulo está falando de maneira muito direta, que tudo aquilo que a lei queria mostrar ao homem, é que o homem estava morto. Não é que a letra mata, a letra evidencia a nossa morte espiritual. Eu quero mostrar isso de maneira muito mais assim, clara. Paulo está deixando claro aqui, mas assim, a maneira como Paulo escreve muitas vezes para nós, né, para o nosso português não fica às vezes tão claro, mas abra comigo rapidamente em Efésios, que a gente vai entender. É a mesma coisa que Paulo está falando. Olha que coisa, Efésios capítulo 2, versículo 1. O irmão José já falou algumas vezes com a gente nesse texto, de maneira muito sábia, como sempre ele faz.
né? Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas como é que eu sei que eu estou morto? Pela lei. A lei me mostra que eu estava morto. Morto como? Eu estava morto de que forma? Em delitos e pecados. O que é que me diz que eu pequei e que eu cometi um delito? A lei. Então é isso que Paulo está dizendo. A letra, ela evidencia a nossa necessidade de salvação e regeneração. Por isso que a letra, ela serve com esse propósito e ela é necessária para que a gente perceba aquilo que eu sempre tenho feito referência, que o irmão José pregou para a gente há algumas semanas: bem-aventurados os pobres em espírito, é deles o reino de Deus. Como é que eu sei que eu sou um pobre em espírito, uma pessoa miserável, que depende de alguém para sobreviver? Porque, como o irmão José falou, a palavra pobreza no hebraico tem duas palavras para pobreza. Tem a pobreza no sentido daquele que tem pouco, mas ainda consegue ter alguma coisa, comer alguma coisa, fazer alguma coisa. E tem a palavra pobreza, que talvez fosse traduzido no sentido, né, de miserabilidade, que é aquela pessoa que não tem nem o que comer e que depende da ajuda de outrem. Pois é essa palavra que Jesus usa. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque destes é o reino dos céus. Jesus está usando essa palavra de alguém que não tem nem o mínimo para a sobrevivência. Ele precisa até dar ajuda até para o mínimo para a sobrevivência. Então, como é que eu sei que o meu estado espiritual é esse? Por causa da lei. Quando eu percebo a exigência de Deus, eu vejo que eu não estou nem perto. Foi isso, por exemplo, que Jesus fez com aquele homem, que muitas vezes nós conhecemos ele pelo jargão de jovem rico. A gente nem sabe se ele era tão jovem assim, né? Mas a gente sabe que ele era rico. Ele chega até Jesus e diz: bom mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Aí Jesus fala: conhece os mandamentos? Mandamentos é o quê? Lei, letra. Conhece os mandamentos? Ah, conheço, pratico tudo, ó, desde a mocidade. Aí Jesus, que já tinha ensinado, qual é o maior de todos os mandamentos? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aí Jesus diz: ah, você cumpre tudo, né? Tá bom, vamos ver se você cumpre o primeiro. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. O que é que Jesus estava dizendo? Letra. Você não disse que ama a Deus acima de tudo? Dá sua riqueza para os pobres. Mostra que você ama a Deus acima de tudo. Depois vem e me segue. Eu sou o próprio Deus encarnado aqui. Vem comigo. Você não quer ir para o céu? Vem comigo. O que é que ele faz? Ele vai embora. Porque a letra mostrou que ele estava morto. Eu cumpro todos os mandamentos desde a minha juventude. Jesus disse: você não cumpre o primeiro. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque é isso. Há uma necessidade de enxergarmos que nós estávamos mortos em delitos e pecados, para que a gente possa valorizar a vida. Por exemplo, irmãos, depois que eu passei o que eu passei, eu comecei a valorizar o oxigênio. Eu não valorizava muito não. Eu estava dizendo isso, né, para o médico que me atendeu, que eu fui desde pequeno, né, apesar de eu sempre ser um pouquinho acima do peso, né, mas eu sempre tive uma parte cardiovascular muito boa, né. Com 3 anos meu pai me botou na natação e meu pai sempre estimulou a gente lá em casa a prática de atividades físicas. Com 16 para 17 anos eu entrei nesse universo de academia, depois eu fiz triatlon, cheguei à prática de vários esportes, né? E sempre tive uma capacidade cardiovascular, né, muito boa, muito boa. Quando eu tive a sensação da falta de ar, foi um negócio novo para mim. Eu fazia, e ele não vinha, né? Desespero. O que é isso? O que está acontecendo comigo? A pessoa fica com esse negócio de saturação. Eu quero saber de saturação, eu quero oxigênio, rapaz. Mas
aqui de saturação é para ver, né? Por que eu estou com essa falta de ar? Aí vai lá, a saturação estava baixíssima. Eu sei, está baixo, eu não estou com falta de ar, pode. Então é essa a ideia. Por isso que há uma necessidade de que você veja, você está morto. Aquilo que a gente falou até recentemente, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e naquele dia descobrir que estava morto. Ganhar o mundo inteiro, e o que você dará em troca da sua alma? Então aqui Paulo estava falando dessa necessidade. A letra mata, esse é o propósito dela, esse é o propósito da lei, esse é o propósito do Antigo Testamento principalmente, mostrar o quão nós necessitamos de um Salvador, o quanto a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Porque ainda que sejamos regenerados, o velho homem continua vivo. Vivo morto, querendo levar a gente de volta às catacumbas da morte espiritual. E a gente então tem que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia de vida, perdoe até a redundância. Então por isso que há uma necessidade da gente entender o que é pecado, o que desagrada a Deus. E à medida que a gente entende isso, então, o Espírito vivifica esse novo ser que foi regenerado. Aquele que tem vida quer mais vida. Por exemplo, irmãos, a gente já está aqui há alguns minutos. Estou falando dessa capacidade de respirar. Você calculou quantas vezes você puxou oxigênio? Quantas vezes você respirou desde que você chegou aqui? A gente nem calcula. Mas se faltasse oxigênio 5 minutos aqui, estava todo mundo bem. Por que eu estou falando isso? Porque quem tem vida deseja mais vida. Quem tem Espírito Santo deseja mais Espírito Santo. Quem tem Deus deseja mais de Deus. Você vê uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus, é Davi. Pense numa pessoa que era apaixonada por Deus e por tudo aquilo que era ligado a Deus, é Davi. Ele é um paradigma nesse sentido de um cristão genuíno. Assim como a corça anseia por água. Ah, Senhor, é assim que eu anseio por Ti. Então aqui ele está dizendo, mas por que esse desespero por Cristo? Porque a lei me mostrou quem eu sou de verdade. Então a lei funciona como esse espelho, que mostra o mais obscuro da minha face. Eu sei quem eu sou um pecador miserável. E quem me mostrou isso? A lei. O Espírito Santo, por meio da lei, me mostrou o pecador miserável que eu sou. Mas eu sou um pecador miserável, alcançado pela graça e vivificado pelo Espírito. Então, irmãos, dito isso, eu já quero caminhar para a conclusão, não vou me prolongar muito. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, percebe? A referência de Paulo é clara, a aliança sinaítica, ou a aliança do Monte Sinai. A gente vai ver isso lá em Êxodo, né, dos capítulos 19 até o 24, mais ou menos. Se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se lembra que Moisés, inclusive, quebrou as 2 primeiras, por conta do bezerro de ouro, depois Deus providenciou mais 2, né? Eram 2 tábuas que traziam, 2 pedras que traziam consigo, né, os 10 mandamentos originais, que nós conhecemos muitas vezes como o Decálogo. E ele diz, olha, se esse primeiro ministério da morte, por que da morte, irmãos? Eu já expliquei a vocês, porque ele mostra que todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Uma outra referência, que Paulo fala em Romanos 3, porque todos estamos destituídos da glória de Deus e necessitamos ser justificados pela sua graça. Então é isso que é o ministério da morte.
Não é que ele mata você, não. Por exemplo, irmãos, eu não sei qual é a autoridade, né, que emite o atestado de óbito, né? Eu acho que é o hospital, no caso, né, às vezes o IML. Então, quando você pega o atestado de óbito, é um documento necessário, eu creio, para você enterrar alguém, e para os familiares, né, darem entradas em vários papéis, né? Então, quando você pega o atestado de óbito, aquela pessoa que assinou o atestado de óbito, ela matou a pessoa? Não, ela simplesmente está atestando que essa pessoa aqui, vocês trouxeram diante de mim, está morta. Então, aquela pessoa que emite o atestado de óbito, ela não está matando a pessoa, ela está só dizendo, ó, pronto, está morto. Então, é a mesma coisa. A lei, ela mostra que o que aconteceu no Éden foi algo muito mais sério do que muitas pessoas pensam. Não houve somente uma separação física do homem e Deus. Houve uma separação espiritual entre o homem e Deus. No momento em que o Senhor expulsa Adão e Eva do paraíso e lança uma palavra para os descendentes de Adão, maldito seja a terra por tua causa, nós vemos ali a morte espiritual do homem. É o que muitas pessoas chamam, né, na área teológica, de a depravação total. Ou seja, todo homem nasce totalmente separado de Deus. De maneira que todos nós temos a necessidade de sermos salvos. E se você é salvo, é porque você foi salvo. Você não se salvou, você foi salvo. É como um determinado pastor certa feita disse, um homem chamado R.C. Sproul, falecido em 2017. Ele diz o seguinte: às vezes a gente tem um cenário de que o evangelho, quando a gente prega, é como Jesus jogando um bote, né? Bote, vocês sabem o que é, né? Tipo aquela boiazinha que você joga para alguém que está se afogando, para que a pessoa pegue ali e flutue, e depois você puxa ela para ela ficar em segurança, né? Aquela boiazinha. Não! O que aconteceu na sua salvação não foi Jesus jogando uma boia para você que estava se afundando, não. Você estava no fundo do mar, morto. Aí Jesus ressuscitou você e trouxe você para fora do mar até a praia, de maneira que permitiu que você vivesse novamente. Você já estava morto lá no fundo do oceano, e aí ele te deu vida. O cenário é esse de alguém que é salvo, e não de um bote. Você estava se afogando e aí ele jogou o bote. Não, você já estava morto. Você nasceu assim, uma separação total de Deus. E Paulo quer deixar isso claro. Se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, Paulo está falando da experiência que o povo teve. Que quando Moisés entrava para falar com Deus, que ele voltava, o rosto dele começava a brilhar. Era uma manifestação, né, de que Moisés esteve com Deus de fato. E que se você já leu o Pentateuco, você vai ver que apesar dessa manifestação toda, o povo ainda quis matar Moisés um monte de vezes. Imagina se Deus não dá esse sinal que está com Moisés. Eu acho que tinha matado ele antes. Então o povo que às vezes queria matar Moisés, não via Moisés brilhando, rapaz, ele brilhando, não vou assim não, deixa ele parar de brilhar. O ser humano é um bicho ruim, viu, gente? Então Moisés, ele tinha essa experiência, está lá no Antigo Testamento, irmãos. Se você tiver com vontade de ver, pode ver lá em Êxodo 34, né, versículo 1, versículo 29, lá tem essa experiência. E como será? E Paulo agora, ele faz, aqui é uma exclamação. Paulo está aqui se maravilhando com a graça. A graça é algo que quando você de fato entende ela, dificilmente você não vai ficar assim maravilhado. Sabe quando você vê uma cena assim maravilhosa, fica é uma expressão, né, de queixo caído, de boca aberta? Pois é, dificilmente alguém que entende a graça não fica assim. Às vezes você está lendo a Bíblia e você vai falar: olha como foi. Então a graça deixa a gente assim, né?
Paulo se sentia assim muitas vezes quando estava escrevendo as cartas, imagine. Então aqui é uma das sensações de maravilha do apóstolo Paulo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo, rapaz, agora o ministério é do Espírito. Que Espírito? Que mora em você. Você sabia que se o Espírito Santo mora em você, se você é um crente verdadeiro, o Espírito Santo mora aí dentro. É por isso que às vezes você está triste com algumas coisas que antes te deixavam alegre. Porque antes você não tinha o Espírito Santo morando em você. É por isso que agora você fica alegre com algumas coisas que antes te deixavam triste. Porque o Espírito Santo está dentro. O ministério agora é do Espírito, com E maiúsculo. O Espírito Santo está habitando em nós. Nós somos templo de Deus. Está maravilhado. Porque se o ministério da condenação foi glória, toda manifestação de Deus é gloriosa. A gente vê isso, inclusive, num dos períodos mais difíceis da história de Israel. Quando o rei Uzias morreu. A gente vê aquela cena lá em Isaías 6. O que é que os serafins estão dizendo? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Tudo aquilo que Deus faz é glorioso. Tudo que Deus faz é glorioso. Então ele diz, porque se o ministério da condenação foi de glória, quando Deus, com o propósito de trazer Jesus, Ele prepara a chegada de Jesus por meio da lei. Como eu já disse, em Gálatas vamos ler, porque a lei nos leva a Cristo. Tinha que haver uma preparação para que Deus encarnado viesse à terra. Toda essa preparação. E ele diz, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Que justiça é essa? Mais adiante, nesse mesmo livro, Paulo vai dizer, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Essa é a justiça. Imagina esse ministério. Se antes, que tinha a lei, que a gente tinha que sacrificar animal, que a gente tinha que imolar, que apresentar, resgatar filho primogênito, tinha uma série de rituais que deveriam ser feitos. A mulher, quando estava naqueles dias, precisava se purificar. Tinha tanto isso. Se você tocasse com um morto, você precisava se purificar. Era tanta coisa. Ele diz assim, agora o ministério é da justiça. Você olha para Deus não como alguém que deve, mas como alguém que teve a sua conta paga. Aí você não fica mais com medo de ficar na presença de Deus. Porque a dívida foi pregada na cruz. O escrito de dívida que era contra mim e contra você, Jesus levou na cruz. Ele levou. A nossa injustiça foi invadida pela justiça dele. Então, Paulo está dizendo, você acha que esse ministério não é melhor? Você quer de novo voltar para a lei? Você está maluco? Você não sabe que você está perdendo, seu doido? Agora a gente tem um livre acesso com confiança ao trono da graça. Antes, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santíssimo Lugar. Agora eu e você entramos na presença do próprio Deus. Quando a gente ora, que maravilha, irmão. Com ousadia. E a gente ainda chama Deus de Pai, autorizado por Ele. E você quer voltar de novo para os antigos rudimentos? De quem não conhecia a graça como a gente conhece. Isso que Paulo fica
sabe, até chateado em certo ponto. Quando ele escreve aos Gálatas, ele vai tratar de um assunto parecido, ele vai dizer: por que vocês querem abandonar o verdadeiro evangelho por um evangelho misturado com os rituais judaicos? Vocês estão malucos? Então, concluindo aqui, ele diz, versículo 10: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Ele diz isso: a glória da nova aliança, ela acabou, sabe, obscurecer, ela acabou tomando o lugar da antiga aliança. A glória da nova aliança chegou. É como a gente vai ver no Salmo lá que fala: o Rei da Glória está chegando, abre os portais para que o Rei da Glória. Quando Jesus nasceu, os anjos começaram a cantar: glória, nasceu, Deus encarnou. E a gente vai olhar para tudo isso e vai dizer: ah não, eu quero de novo matar cordeiro, eu quero de novo ungir assim, não, eu quero de novo fazer aquela cortina de separação. A gente vai fazer igual determinada denominação que construiu o templo de Salomão. Imagine, quem quer templo de Salomão, meu filho? Eu quero é morar no céu logo. E Deus está no meio da gente, e a gente está no meio de Deus, é tudo uma coisa só, aleluia. Está escrito lá em Apocalipse 21, quando José falou, muito lindo, eles não perguntaram onde é que você mora, aqui eu moro em Apocalipse 21, na minha casa. Eu abracei essa ideia, peguei essa promessa para mim, como diz, peguei essa promessa, varão. Outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual, olha que coisa, sobre excelente glória. Ele está querendo uma palavra que defina essa glória que está sobre a outra. Olha, se a lei que matava já era glorioso, imagine a graça que Cristo trouxe no Evangelho. Imagine o tamanho dessa glória. Por isso que a gente lê lá em Coríntios: eu não me envergonho do Evangelho, eu sou apaixonado por ele. Ele é o poder de Deus para a salvação. E concluo aqui nessa noite com vocês no versículo 11: porque se o que desvanecia teve sua glória, desvanecia, irmãos, é no sentido de temporariedade. Aquela luz que vinha, que ficava na pele de Moisés, ela não ficava o tempo todo. Ela ficava um tempo, Moisés ficava brilhando um tempo, e depois o brilho passava, e ele voltava a ter uma pele normal de ser humano. Se aquele brilho, se aquela glória que passava já era algo assombroso, já manifestava o poder de Deus, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo está dizendo de algumas coisas que o Evangelho faz. Quando o Evangelho entra na vida de alguém, ele entra de maneira definitiva. É por isso que não tem essa questão: a fulano era salvo e aí perdeu a salvação. Não, fulano parecia ser salvo, mas nunca foi. Porque uma pessoa, quando ele é filho de Deus, ele é filho de Deus para sempre. Deus não manda embora os seus filhos. O que ele faz com um filho, por exemplo, desobediente? Corrige. Então aqui ele está dizendo: muito mais glória tem aquilo que é permanente. Não troque o Evangelho por religiosidade nenhuma. Por mais que a religiosidade satisfaça a sua carne, ela jamais satisfará o seu espírito. Por isso que Jesus, quando nos ensina, eu quero concluir aqui nesse ponto, porque uma das coisas que mais evidencia a nossa vida espiritual, e aqui eu quero ter muito cuidado ao falar isso, uma das coisas que mais evidencia a nossa vida espiritual é a nossa vida de oração.
A gente pode estudar a Bíblia, a gente pode estudar teologia, a gente pode pregar, parecendo ser um verdadeiro crente, um verdadeiro pastor, e sermos, na verdade, obreiros fraudulentos, por estarmos fazendo essas coisas por motivações carnais. Mas é impossível alguém orar no Espírito Santo, orar no Espírito, sem ter o Espírito. É impossível você fazer o que Jesus disse: entra no teu quarto secreto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, em secreto teu pai te responderá. É impossível você ter uma vida de oração como a que Jesus ensina para a gente lá em Mateus 6, se você não é uma pessoa regenerada. Por isso eu quero estimular, irmãos, você e a mim. O que é mais difícil para mim, quero ser sincero com vocês nesta noite, né? É manter uma vida de oração. Praticar, visitar os irmãos, ligar, cuidar muitas vezes, não é algo tão difícil. O Espírito Santo está aqui, Ele me deu dons e talentos para que eu desempenhasse o meu ministério. Ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, muitas vezes é algo que a gente tem até que tomar cuidado, porque pode envaidecer a gente. Você pode, muitas vezes, se enxergar superior a uma pessoa, porque de repente você tem um conhecimento a mais do que ela. E se você tem um conhecimento a mais do que ela, você não é superior não, você é mais devedor. É assim que você tem que se enxergar. O que é mais difícil para nós aqui é manter uma vida de oração. Olha o que eu disse. Manter uma vida de oração. Uma vida de oração, irmãos, é um estilo de vida. O quarto em secreto deve ser o lugar onde você se sente mais em paz. Eu estou pregando para vocês e para mim. Porque muitas vezes, irmãos, eu desespero, porque muitas vezes eu me preocupo com algumas coisas, porque muitas vezes eu posso me angustiar com algumas coisas, porque eu estou negligenciando o quarto em secreto. A oração pessoal com o meu Senhor. Isso é um privilégio que vem pela glória da nova aliança. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a valorizar isso. E não querer voltar aos velhos rituais. E não querer voltar às velhas práticas. Então, que o Senhor nos ajude a sairmos hoje daqui impulsionados, né? Por meio dessa maravilha da nova aliança, nós somos impulsionados a nos aproximar ainda mais do nosso Salvador por meio da oração. Uma vida de oração. Jesus, ajuda, Jesus. Ouça, o Senhor está aqui. De novo. Vamos, oração não é você tentar falar palavras bonitas e que tenham de alguma forma alguma ressonância, né, erudita. É como uma criança falando com o seu pai. Como foi o seu dia? Só assim. Tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Porque eu preciso acreditar que Deus é meu Pai. Eu preciso acreditar que Ele existe, como está escrito em Hebreus, e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Senão a minha oração já começa bem. Então, busquemos uma vida de oração, para que a gente não seja tentado a olhar para trás, como a mulher de Ló, mas a olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, por essa noite tão abençoada. Desde já, Senhor, nós queremos glorificar mais uma vez o Teu nome pelo retorno do irmão José. Obrigado, Deus. Nosso irmão está aqui conosco, restabelecido, já cheio de anticorpos. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, por essa alegria santa. O pai dele amanhã já vai ter alta, Senhor. A gente fez muitas vezes orações
angustiados, porque não sabíamos aquilo que o Senhor já sabia. O Senhor está no controle de tudo, que nos daria essa alegria. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de Dilma, pela vida de Osana, pela vida de Heleninha, de irmã Gisele. Oh Deus, cada irmão e irmã é precioso, tanto aos teus olhos quanto aos nossos. Obrigado, Senhor. Continua, Deus, tomando conta da nossa família espiritual, que é a nossa congregação. Continua, Senhor, tomando conta da tua igreja e nos ajudando cada vez mais a prestarmos um serviço a Ti, em Cristo e na Tua santa presença para a Tua glória, Senhor. Abençoa o CAC, os irmãos que estão aqui, cada um deles, para que aproveitem a oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor, e sejam cheios do Teu Santo Espírito. Abençoa, meu Deus, a nossa vida e viveremos uma vida abençoada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saudem-se mutuamente com um olhar santo e não se esqueçam de dizer para vocês a todo tempo: Deus está no controle.